Olá pessoal, tudo bom? Na aula anterior, nós tínhamos finalizado absolutamente todo o assunto sobre cinemática. Inclusive, naquela oportunidade, na aula anterior, nós fizemos meio que uma recapitulação, mostrando todas as partes da cinemática e mais, falando sobre a mecânica, que por sua vez se subdivide em duas partes, a cinemática e a dinâmica. Estava sendo concluída ali, naquele momento, na aula anterior, todo o assunto sobre cinemática. Falamos, basicamente, de maneira bem simplificada, todos os assuntos sobre cinemática. E mais, inclusive falamos, nessa aula anterior, adiantando que a aula seguinte iria ser a primeira aula. Iríamos estar iniciando o primeiro assunto sobre dinâmica. Pois bem, é exatamente isso. Na aula de agora, vamos iniciar o primeiro assunto, o primeiro conteúdo sobre dinâmica. E esse primeiro conteúdo é leis de Newton. Então, gente, fazendo uma recapitulação do que meio que a gente definiu, ali resumindo, toda a dinâmica, que por sua vez, toda a mecânica, que por sua vez se subdivide em duas partes, cinemática e dinâmica, assim como falamos na aula anterior, vamos iniciar essa aula de agora relembrando essa divisão. Falamos que, basicamente, o primeiro ano do ensino médio estuda tudo sobre mecânica, ou seja, todos os fenômenos relacionados a movimento. Por sua vez, essa parte da física chamada mecânica, ela se subdivide em duas partes, a cinemática e a dinâmica. E exatamente essa parte da mecânica, a cinemática, que concluímos, finalizamos absolutamente todo o assunto, todos os conteúdos, finalizamos na aula anterior. O último assunto sobre cinemática foi na aula anterior. E falamos o seguinte, gente, a parte da física responsável por estudar o movimento é chamada mecânica. Por sua vez, ela subdivide em duas partes, cinemática e dinâmica. Ou seja, cinemática e dinâmica, sendo parte da mecânica, elas também vão estudar sobre o movimento. Ah, professor, mas qual é a diferença se ambas estudam fenômenos relacionados ao movimento? Porque ambas são partes do conteúdo que estuda o movimento. A diferença é o seguinte, que cinemática vai estudar o movimento com uma característica, estudar o movimento sem se preocupar com as causas. Enquanto que dinâmica vai continuar estudando o movimento, já que é parte da mecânica que estuda o movimento, dinâmica também vai estudar o movimento. Só que a diferença é o seguinte, enquanto que a cinemática estuda o movimento sem se preocupar com as causas, a dinâmica vai estudar o movimento se preocupando com as causas. Pois bem, gente, assim como dissemos na aula anterior e no início dessa aula de agora, que a aula passada nós finalizamos absolutamente todo o assunto sobre cinemática. Pois bem, naquele momento o aluno já está preparado para fazer qualquer questão sobre cinemática. Vimos todo o assunto. Basta agora o aluno revisar, se preparar, responder questões, pegar um bom livro e estar exercitando para estar sempre atento às situações sobre cinemática. Vamos iniciar agora, nessa aula de agora, o assunto sobre dinâmica. Mas antes disso, é necessário o seguinte. Ah, professor, já entendi o que é a mecânica, já entendi que ela subdivide em duas partes, cinemática e dinâmica, já entendi a diferença entre as duas. Mas a pergunta necessária, o aluno atento, o aluno estudioso, deve fazer a seguinte pergunta. Tá, professor, mas o que seriam essas causas? Tá certo, eu já entendi que cinemática estuda o movimento sem as causas, enquanto que dinâmica vai estudar o movimento com as causas, se preocupando com as causas. Mas a pergunta a partir de agora é exatamente essa. Professor, e o que seriam as causas? Então, gente, a resposta dessa pergunta é o seguinte. Imagine a seguinte situação. Tem uma bola de futebol, lá no campo, lá no gramado, no campo de futebol, e vamos supor a situação inicial, que essa bola esteja parada, em repouso, não está em movimento, ou seja, velocidade igual a zero, está parada.
o que é necessário para atuar, para ser aplicado, para ser imprimido sobre esse objeto, para ele entrar em movimento. Tá, professor? Então observem que estamos dividindo essa situação em dois momentos. O momento antes e o momento depois. Ah, professor, antes de quê? Depois de quê? Exatamente, o momento antes ou depois da causa. O que é necessário atuar sobre esse objeto para que ele entre em movimento? Ou seja, antes ele está parado, em repouso, velocidade igual a zero. Depois de atuado alguma coisa, ele vai entrar em movimento. É exatamente essa situação que o aluno tem que ter em mente. Professor, qual é a causa? A causa do o que gerou o movimento? Qual foi o agente necessário e suficiente para colocar esse objeto em movimento? E a resposta é o seguinte: o aluno que fez um bom nono ano, uma boa oitava série, um aluno estudioso, que estava atento a todo o assunto do nono ano, sabe responder essa questão. E a resposta é o seguinte: o único agente necessário e suficiente para se colocar um objeto que estava antes em repouso, colocar ele em movimento, esse agente é chamado de, alguém sabe? Esse agente é chamado de força. É o único agente físico, ou seja, a única grandeza física necessária e suficiente para se colocar um objeto que antes estava em repouso e agora eu quero colocar ele em movimento. E poderia ser o inverso. Ah, professor, se esse objeto tivesse movimento e eu quero parar ele, tem que atuar uma força contrária para... Ou seja, a ideia é essa, mudar o estado de movimento. Ah, professor, do repouso para o movimento é necessário atuar uma força. Do movimento para o repouso é necessário atuar uma força. Então, gente, a partir de agora, o aluno tem que ter em mente essa ideia. Professor, qual é a causa? Qual é a causa? O motivo de se colocar um objeto em movimento? O antes estava em repouso, o depois está em movimento. E já adiantei para vocês, dizendo o seguinte, que o único agente necessário e suficiente para se colocar um objeto em movimento, estando ele antes em repouso, é a força. Ou seja, esse agente é a grandeza força. A grandeza física é a força. Ah, professor, não seria a energia? Não seria o impulso? Não. Ah, professor, é necessário uma potência. Não, não é potência, não é energia, não é impulso. A única grandeza física, o único agente físico, ou seja, a grandeza física necessária e suficiente para se colocar um objeto estando em repouso, colocar ele em movimento, é a grandeza força. Então, gente, é exatamente essa divisão. A partir de agora, nós vamos iniciar o estudo da dinâmica. E o que seria a dinâmica? Dinâmica é a parte da mecânica que estuda o movimento se preocupando com as causas. Ah, professor, que causa é essa? A causa, o motivo, é exatamente a força. A causa, o motivo, é exatamente a força. Enquanto que a cinemática, eu estava estudando o movimento sem se preocupar com as causas. O que é a causa? A força. Ou seja, eu estudava lá na cinemática, estudava o movimento sem me preocupar com a força, sem me preocupar com o que gerou aquele movimento. Então, na cinemática eu me preocupava só com as grandezas. Quais eram as grandezas? Espaço, tempo, velocidade e aceleração. Eu ia estudar o movimento propriamente dito, sem me preocupar com a causa, sem me preocupar com a força. Ah, professor, mas esse objeto, seja ele um carrinho, uma bola, o objeto que fosse, esse móvel, ele está em movimento por quê? Qual era a causa? Na cinemática, eu não me preocupava. Eu ia me preocupar unicamente com o movimento em desenvolvimento, com o movimento em si. Estudando qual era o espaço que ele ia percorrer, a distância que ele ia percorrer, durante quanto tempo, com que velocidade e com que aceleração. Então é exatamente, gente, essa ideia que o aluno tem que ter nesse primeiro momento. Ah, professor, então a partir de agora, estudando dinâmica, nós vamos estudar todos aqueles fenômenos, todas aquelas situações, aqueles exemplos do movimento, mas se preocupando com o que gerou o movimento. O que foi que gerou o movimento? Foi o quê? A causa foi a força, ou seja, o agente físico, a grandeza física. A única grandeza física necessária e suficiente para se colocar um objeto estando antes em repouso
e agora colocar em movimento, a única grandeza necessária e suficiente para isso é chamada força. E o símbolo é representado por F. Vejam que não é F maiúsculo, nem tão pouco minúsculo, é um F de forma, um Fzão de força. Então, gente, basicamente, leis de Newton, na dinâmica, a gente vai se preocupar, um estudo, uma análise detalhada sobre tudo relacionado à força, sobre tudo envolvendo força. É exatamente nessa ideia da bola. Falamos em duas situações inversas. Professor, poderia ser a bola parada, colocar em movimento, é necessário uma força. Poderia ser o inverso. A bola está em movimento, quero colocar ela parada, atua uma força contrária. Então, gente, é exatamente esse agente, essa grandeza física necessária e suficiente para se mudar o estado de movimento. De repouso para movimento ou de movimento para repouso. É a grandeza física, força. Professor, então, o que é necessário atuar? O que vai agir sobre esse objeto? Vou aplicar sobre esse objeto, vou imprimir. Então, gente, vejam que são sinônimos. Imprimir, aplicar, atuar. Professor, vai agir uma força. Então, essa grandeza física é exatamente o que nós vamos estudar a partir de agora. E mais, já adianto o seguinte, que nessa primeira aula é exatamente a aula sobre leis de Newton, onde vai ser definido o que significa força. Vão ser as definições, o conceito físico de força. Ou seja, uma aula mais sobre a teoria, sobre o significado, sobre a definição de força. Professor, e os cálculos, as contas? Essa parte será numa próxima aula, na aula seguinte, onde o assunto será chamado aplicações das leis de Newton. Então, observem, gente, a sequência. É necessário que antes, inicialmente, primeiro, o aluno entenda a ideia, o conceito. Vamos aqui, leis de Newton é definir a força. O que é força? Pois bem, Newton vai definir. E já adianto mais. Newton define força em 3 leis. É exatamente as famosas chamadas as 3 leis de Newton. Então, com 3 leis, Newton enunciou a definição, o conceito do que é força. Professor, para que saber o que é força? Exatamente para entender o motivo, a causa do que é que gera o movimento. E a partir daí, entendendo esses conceitos, essas definições, as 3 leis de Newton, vai ser nessa aula de agora, nós vamos passar para a aula seguinte, na sequência, que vai ser a aplicação das leis de Newton. Professor, já entendo. Agora eu já entendo o que significa a definição, o conceito de força. A partir de agora, vamos trabalhar esse conceito, essa definição, em aplicações, em problemas físicos, em que eu vou resolver lá, em determinadas situações, várias situações, como é que se calcula a força. Então, gente, é exatamente a aula de agora, vai ser basicamente leis de Newton, que nada mais seria que as definições, ou seja, vai ser a teoria das leis de Newton. Então, na primeira aula sobre dinâmica, nós vamos estudar as 3 leis de Newton. Então, gente, observem que por ser um assunto teórico, nós vamos tratar aqui basicamente as definições de força. Por ser um assunto teórico, é uma das aulas mais simples. Então, é interessante, mas importantíssima. É necessário que o aluno esteja atento para que a gente acompanhe essas 3 leis de Newton. Então, vamos lá, gente. Antes de iniciar as 3 leis de Newton, já adiantar para o aluno o seguinte, que exatamente aquele aluno estudioso, aquele aluno aplicado, que passou pelo 9º ano, antiga 8ª série, ele já sabe como calcular força. Professor, força lá no 9º ano, eu vi que força, mais uma vez, força é representado pelo F de forma, não é maiúsculo e nem tão pouco minúsculo, F de forma. Professor, a força lá na 8ª série, antiga 8ª série, né, agora no 9º ano, eu aprendi que força era igual. Como é que se calcula força? O professor lá explicar de maneira bem simples, bem básica, bem simplificada, que força era igual a M vezes A. Então, era a famosa fórmula da força. A fórmulazinha da força. Professor, como é que se calcula força? Força, o F, força é igual a massa vezes aceleração. Então, gente, com essa fórmula, a fórmula da força,
Eu coloquei aqui exatamente de propósito, que isso o bom aluno já tem que ter visto no 9º ano. Nós vamos rever aqui de maneira mais formal, mais detalhada. Mas só que num primeiro momento, basta que ele entenda basicamente essa fórmula. Professor, a forma da força. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, eu coloquei essa forma aqui simples, extremamente simples, para que você esteja atento e faça a relação. Quando é que eu digo que existe força? Quando é que está atuando força? Professor, por essa fórmula aqui, o que essa fórmula significa? Primeiro, vamos acompanhar. Força é igual a massa. Massa seria o quê? Massa seria exatamente o objeto. Lá, como a gente acabou de falar, o exemplo lá da bola de futebol. Lá no campo de futebol, vamos supor que inicialmente esteja parada. O que é necessário? Qual é o agente necessário? O único agente necessário e suficiente para se colocar esse objeto em movimento, a força. Então vamos lá. Antes ele estava parado, ou seja, velocidade igual a zero, estava em repouso. O agente necessário, ou seja, a grandeza física necessária é a força. Ou seja, se atuar uma força sobre esse objeto, ele vai entrar em movimento. E observe que essa fórmula é bem detalhada. Ela diz o seguinte, que esse movimento ele vai se dar de que maneira? Com uma aceleração. Então não é um movimento qualquer, é um movimento onde vai ter a aceleração. Então, gente, nesse primeiro momento, é interessante que o aluno esteja atento no seguinte. Professor, com essa fórmula da força, é necessário o aluno fazer essa relação entre força e aceleração. Se tem força, é porque tem aceleração. Professor, e essa massa? O que significa essa massa? Essa massa é exatamente sobre o que a força está atuando. Está atuando sobre o quê? Aqui no exemplo, está atuando sobre a bola, sobre o objeto. Ou seja, a massa, na verdade, é o objeto. Então, observem, gente, a ideia é o seguinte. Eu tenho um objeto, o objeto vai ser representado pela massa daquele objeto. Para que ele entre em movimento, é necessário atuar uma força externa. Então, observe bem uma força de fora, um agente externo, vamos dizer lá, o jogador de futebol, o goleiro, que seja, ele externamente, fora do objeto, atua, imprime uma força, exerce uma força sobre esse objeto. E o objeto é representado na fórmula pela massa. A partir daí, vai iniciar o segundo momento. Depois, esse objeto vai entrar em movimento. Mas não é um movimento qualquer, é um movimento que vai ter aceleração. Então, gente, são essas três ideias. O aluno, nesse primeiro momento, tem que ter em mente essa ideia. Professor, se força é igual, F igual a MA, o que significa essa força, esse M e esse A? Essa força é o agente externo, é a grandeza física necessária e suficiente para que, atuando sobre o objeto é representado pela letra M, ou seja, a massa. Atuando sobre esse objeto vai entrar em movimento. E observe que esse movimento não é um movimento qualquer, é um movimento que tenha aceleração. Então, gente, num primeiro momento, que o aluno tenha essa ideia, a ideia do que significa a forma da força. Professor, leis de Newton, é o primeiro assunto sobre dinâmica. Dinâmica é estudando as causas do movimento. Quais são as causas do movimento? Força. Então, vamos estudar tudo sobre força em dinâmica. Primeiro assunto de dinâmica, leis de Newton. Professor, a gente vai estudar a lei de Newton definindo força. Quais são os conceitos? Vamos estudar toda a definição de força nas três leis de Newton. Então, para iniciar o assunto sobre leis de Newton, estudando a definição de força, é necessário, inicialmente, o aluno entender o que significa essa fórmula, a fórmula de força. Então, vamos lá. O aluno entendendo, basicamente, de maneira bem simples, bem simplificada, o que significa essa fórmula, vamos passar agora para as três leis de Newton. Quais são as três leis de Newton? Então, vamos lá. Primeira lei. Primeira lei. Chamada exatamente de primeira lei ou lei da inércia. Primeira lei de Newton. Chamada exatamente de primeira lei ou lei da inércia. Inércia.